Amém, meus amados irmãos, amados amigos, queridos, e todos aqueles que estão assistindo esses vídeos, conhecendo as verdades, segundo a Bíblia, né? Como eu já falei, eu não uso outro livro, eu uso a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia e o Senhor lhe dá discernimento, você não tem aquela questão de falar assim, eu acho que é assim. Não existe o acho, né? O achismo, né? O pensamento do homem, né? Porque a nossa mente ela é limitada. Quando nós falamos de Deus, não é segundo a lógica, porque o nosso Deus ele é onisciente, ele é onipotente, né? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a única verdade nesse universo. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o grande peixe, eu ia crer do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente está falando de Deus, né? Então, a Bíblia diz que Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Não dá para nossa mente limitada a entender isso. Mas eu creio na palavra de Deus plenamente. E nunca ninguém conseguiu e nem conseguirá provar o contrário, né? O homem ele é teimoso. Há muitos anos antes de Cristo, lá no livro de Isaías, fala que a terra já mostrava que a terra era redonda, mas o homem não cria nisso. Ele começou ali nas expedições de Dom Pedro I, né? E o homem precisou ir ao espaço, vamos dizer assim, fotos, para descobrir que a terra era redonda, que a terra, no livro de Isaías já mostrava isso, há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia já falava, mas o homem não crê. A questão é o seguinte, se você crê, tudo vai acontecer. Deus vai agir na sua vida. Agora, se você não crê, não tem como você crer, você alcançar ou conhecer o próprio Deus. Porque Deus é Espírito, aí ele diz, né? Lá em João 4:24, diz que os verdadeiros adoradores. Se está falando que tem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, em realidade. Então, essa é a palavra de Deus. Eu tenho que crer. Mas é como eu já falei em outra lição, nós temos um espírito. O espírito humano, esse órgão que foi colocado por Deus, que ele formou, é para o homem contatar Deus, ou seja, as coisas espirituais. Entendeu, meus amados? Então, Deus ele é espírito. E importa que os seus adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade, em realidade. Não é o que o homem acha. Ah, se você chega para um homem intelectual ou uma pessoa muito inteligente, vamos dizer assim, você fala de Deus para ele, tem alguns que não sabem nem, ele só vai dizer assim, não, eu acredito em Deus, temos que respeitar todas as religiões, não sei o quê, mas ele não conhece Deus. Carlos Drummond de Andrade, um grande escritor, antes dele morrer, né? Isso aí está na história, né? Você pode ter acesso. Ele estava já no estágio terminal, né? Um dos homens mais inteligentes, vamos dizer assim, do mundo, né? Brasileiro, conhecido mundialmente. Ele, antes de falecer,
uma empregada chegou para ele, lá onde ele estava no seu leito lá, e perguntou para ele: se você pudesse fazer o seu último pedido, o que é que você pedia? Você pediria? Ele disse: que me aplique uma injeção cheia de veneno e eu morra logo. Um homem muito inteligente, inteligentíssimo, escreveu muitos livros, conhecido mundialmente, mas não conheceu o sentido da vida. Por isso que hoje nós vamos ter uma lição bem clara. E você precisa conhecer o sentido da vida. Amém? Então no outro vídeo a gente vai discorrer, vamos falar de um assunto bem claro, para a gente entender melhor e conhecer esse mundo que está por trás desse mundo, né? E você ter clareza do seu real sentido da vida, você conhecer o sentido da vida. Amém?